Prudente de Moraes nasceu em 4 de outubro de 1841, em uma pequena localidade nos arredores de Itu, São Paulo, chamada Distrito do Varejão, hoje pertencente a Mairinque. Filho de José Marcelino de Barros e Catarina Maria de Moraes, Prudente teve uma infância marcada por dificuldades. Em 1846, aos 5 anos, perdeu o pai, um tropeiro que foi assassinado por um escravo durante uma de suas viagens. Apesar da tragédia, sua mãe se casou novamente e Prudente encontrou forças para seguir em frente. Sua inteligência e determinação logo se destacaram, levando-o a ingressar na Faculdade de Direito de São Paulo. Formado em 1863, ele se mudou para Piracicaba, onde começou a exercer a advocacia. A partir daí, sua vida pessoal também tomou novos rumos. Em 1866, casou-se com Adelaide Bem-vinda Gordo e juntos tiveram 9 filhos. Apesar das responsabilidades familiares, Prudente manteve-se firme em seu objetivo de construir uma carreira sólida. No início de sua trajetória política, Prudente de Moraes era filiado ao Partido Liberal, defendendo a monarquia. No entanto, ele logo percebeu que o futuro do Brasil precisava de uma nova direção. Mudou de posição e passou a defender o republicanismo, ingressando no Partido Republicano Paulista. Em 1873, tornou-se um dos principais representantes dessa ideologia na Assembleia Provincial, onde começou a construir uma reputação como líder dedicado. Um de seus primeiros grandes feitos foi em 1877, quando, como vereador, conseguiu mudar o nome da cidade onde morava, de Vila Nova, da Constituição para Piracicaba. O novo nome, de origem indígena, significa lugar onde os peixes moram e reforçava a identidade cultural da região. Prudente continuou a ascender politicamente, tornando-se deputado provincial e, posteriormente, deputado à Assembleia Geral do Império. Durante esse período, destacou-se como defensor de causas fundamentais, como o abolicionismo e o federalismo, além de se tornar especialista em questões de divisas entre estados. Essas posições firmes refletiam sua visão de um Brasil mais justo e coeso, mesmo em um momento de grande polarização política. Com a proclamação da República, em 1889, Prudente foi nomeado por Deodoro da Fonseca como chefe da Junta Governativa de São Paulo. Durante seu breve período como governador, modernizou a administração, reorganizou o Tesouro e ampliou a força pública, trazendo estabilidade a uma transição que poderia ter sido marcada pelo caos. Em 1890, foi eleito para o Senado, onde continuou sua luta por um Brasil republicano e progressista. A eleição de Prudente de Moraes para a presidência da República, em 1894, marcou um divisor de águas na política brasileira. Pela primeira vez, um civil assumia o mais alto cargo do país, rompendo com o domínio militar que havia caracterizado os primeiros anos da República. Prudente foi eleito pelo Partido Republicano Federal com 276.583 votos, uma vitória expressiva sobre seu principal concorrente, Afonso Pena. O evento também trouxe uma mudança significativa ao consolidar a oligarquia cafeeira paulista no poder, substituindo a influência militar que ainda ecoava dos tempos de Floriano Peixoto. Assumir a presidência, no entanto, significava enfrentar um Brasil em turbulência. O cenário político era marcado por divisões internas, tensões partidárias e desafios externos. Uma das primeiras tarefas de Prudente foi pacificar o país. Ele conseguiu encerrar a Revolução Federalista, que assolava o Rio Grande do Sul desde 1893, assinando um acordo de paz que garantiu anistia aos rebeldes. Esse gesto foi uma demonstração de sua visão conciliadora e de sua habilidade em buscar soluções diplomáticas para crises. Durante seu governo, Prudente precisou lidar com outros conflitos de grande impacto, como a Guerra de Canudos. No sertão da Bahia,
O movimento liderado por Antônio Conselheiro desafiava a ordem estabelecida e ganhava força entre os camponeses. As primeiras expedições militares enviadas ao local falharam, levando a uma escalada do conflito. Prudente interrompeu sua convalescença. Ele estava afastado devido a uma cirurgia para enfrentar a situação diretamente, nomeando o general Carlos Machado de Bittencourt como ministro da guerra. O conflito foi finalmente encerrado, mas à custa de milhares de vidas, incluindo a destruição total da comunidade de Canudos. O episódio deixou cicatrizes profundas na sociedade brasileira e marcou o governo de Prudente como um dos mais desafiadores da história republicana. Outro ponto crítico de sua administração foi o atentado contra sua vida, em 5 de novembro de 1897. Durante uma cerimônia militar no Arsenal de Guerra, Prudente foi alvo de uma tentativa de assassinato praticada por Marcelino Bispo de Melo, um anspeçada do exército. Apesar de escapar ileso, o episódio resultou na morte de seu ministro da guerra, Marechal Bittencourt, que interveio para proteger o presidente. Este evento evidenciou as tensões políticas da época, com suspeitas de conspirações envolvendo até mesmo o vice-presidente, Manuel Vitorino. Embora nunca se tenha provado o envolvimento direto de Vitorino, sua carreira política foi arruinada após o atentado. As questões diplomáticas também exigiram atenção especial. Durante o governo de Prudente, o Brasil enfrentou uma disputa com a Inglaterra pela posse da Ilha da Trindade, localizada a cerca de 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo. Em vez de optar pelo confronto militar, Prudente escolheu o caminho do arbitramento internacional, confiando a resolução do caso a Portugal. A decisão foi favorável ao Brasil, consolidando a posse da ilha. Da mesma forma, o conflito de fronteiras com a França no Amapá, causado por incursões vindas da Guiana Francesa, foi resolvido de maneira pacífica com a mediação da Suíça. Além de lidar com os conflitos e desafios internos, Prudente conseguiu estabelecer importantes avanços diplomáticos. Ele restabeleceu as relações com Portugal, que haviam sido rompidas durante a revolta da Armada, e assinou o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação com o Japão. Este último acordo abriu as portas para a imigração japonesa, que teria um impacto significativo na sociedade brasileira nas décadas seguintes. Apesar de seus esforços, Prudente de Moraes enfrentou severas dificuldades econômicas herdadas da crise do encilhamento. As dívidas externas continuaram a crescer e o país teve que negociar com banqueiros ingleses para consolidar seus débitos, resultando na operação conhecida como Funding Loan. Essa medida preparou o terreno para as reformas fiscais que seriam implementadas por seu sucessor, Joaquim Murtinho, mas também gerou críticas por aumentar a dependência do Brasil em relação aos credores estrangeiros. Os anos de Prudente à frente da presidência foram marcados por sua tentativa de equilibrar interesses conflitantes. Ele precisou lidar com a oposição dos florianistas, os resquícios da monarquia e as pressões da oligarquia cafeeira, ao mesmo tempo em que buscava modernizar a administração pública e garantir a estabilidade do governo. Sua liderança em momentos de crise foi crucial para a consolidação da República, mas o preço a pagar foi alto, tanto para ele quanto para o país. Ao final de seu mandato, em 15 de novembro de 1898, Prudente de Moraes entregou a presidência a Campos Sales, outro representante da oligarquia cafeeira paulista. Ele deixou o cargo com uma popularidade considerável, fruto de sua habilidade em enfrentar crises e implementar medidas conciliadoras, mas também carregando o peso dos desafios enfrentados durante os 4 anos de governo. Prudente se retirou para sua casa em Piracicaba, onde retomou a advocacia e passou os últimos anos de sua vida em relativa tranquilidade. A saúde de Prudente, contudo, estava debilitada. Após anos de trabalho intenso e episódios de tensão, ele foi acometido por uma tuberculose que o levaria à morte em 3 de dezembro de 1902,
aos 61 anos. Seu falecimento foi lamentado em todo o país e seu corpo foi enterrado no Cemitério da Saudade, em Piracicaba. No ano seguinte, um mausoléu foi erguido em sua homenagem, simbolizando o respeito e a admiração que ele conquistou ao longo de sua vida pública. Mesmo após sua morte, o legado de Prudente de Moraes continuou vivo. Ele foi homenageado de diversas formas, tendo seu nome associado a cidades como Presidente Prudente, em São Paulo, Prudentópolis, no Paraná, e Prudente de Moraes, em Minas Gerais. Sua trajetória também serviu como inspiração para gerações futuras de políticos que viram nele um exemplo de liderança civil em um período de transição e turbulência. Além disso, sua família manteve vínculos com momentos históricos importantes do Brasil. Uma de suas sobrinhas netas, Ana Maria Bárbara de Moraes, casou-se com Eudes de Orleans e Bragança, descendente da família imperial brasileira. Este fato curioso reflete a complexidade das relações entre republicanos e monarquistas, mostrando que, mesmo em momentos de divisão política, sempre existiram laços que conectavam essas correntes opostas. Prudente de Moraes foi muito mais do que o primeiro presidente civil do Brasil. Ele representou uma mudança de paradigma, um rompimento com o militarismo que havia dominado os primeiros anos da República. Sua postura conciliadora e sua disposição para resolver conflitos sem recorrer à violência marcaram profundamente sua administração. Mesmo diante de situações extremas, como o atentado contra sua vida e a Guerra de Canudos, Prudente demonstrou resiliência e compromisso com a paz e a estabilidade. Seus esforços diplomáticos também deixaram um impacto duradouro. O restabelecimento das relações com Portugal e a assinatura do tratado com o Japão foram movimentos que consolidaram o Brasil como um ator respeitado no cenário internacional. Além disso, a solução pacífica para as disputas territoriais com a Inglaterra e a França reforçou o papel do Brasil como uma nação disposta a priorizar o diálogo em vez do confronto. A vida de Prudente de Moraes nos ensina lições valiosas sobre liderança, coragem e a importância de buscar o equilíbrio em tempos de crise. Ele enfrentou desafios imensos, mas nunca abandonou seu compromisso com os valores republicanos e o bem-estar do país. Hoje, ao olharmos para sua história, podemos refletir sobre como sua atuação ajudou a moldar o Brasil que conhecemos, mostrando que a política pode ser um instrumento poderoso de transformação. Se você chegou até aqui, diga nos comentários o que achou dessa história inspiradora. Não se esqueça de se inscrever no canal Rádio Miura, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com quem também gosta de aprender sobre a história do Brasil. Continue nos acompanhando, pois ainda há muitas histórias fascinantes para explorarmos juntos. Prudente de Moraes nos deixou um legado, mas também nos convida a continuar estudando e debatendo sobre o impacto das suas decisões. Afinal, a história de um país é escrita por aqueles que se dispõem a entendê-la e a refletir sobre ela.